Boa noite, graça e paz. Estamos pregando sobre o panorama do livro de Isaías, né? Então, no domingo passado, fizemos a introdução de quem era Isaías, filho de Amós, né? Toda aquela introdução, dizendo que o juízo de Deus vem por causa do pecado da humanidade e o Deus que julga é o Deus que salva. Fomos até o capítulo 5, hoje nós começamos no 6 e queremos começar assim, que Deus levanta os seus profetas para anunciar o seu juízo, né? Esse é a abordagem do capítulo 6. A vocação, a chamada do profeta Isaías é dito no verso 1 até o 13 do capítulo 6, e é bem interessante a gente entender isso. Verso 1 do capítulo 6 até o 13, eu quero ler com vocês. Olha o que diz a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: estou aqui. Envia-me a mim. E então disse: vai e diz a este povo: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta, nem seja curado. Então eu disse: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores e a terra esteja completamente desolada. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela, a terra esteja totalmente abandonada. Mas, se ainda restar nela a 10ª parte, também será destruída, como o terebinto e o carvalho, que depois de derrubados ainda deixam o toco, e a santa semente é o seu toco. Vamos orar? Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, nos dê a visão necessária para entendermos, mesmo que for de uma forma macro, a introdução a esse livro de Isaías, para saber o que o Senhor tratou com aquele povo naquela época e o que isso pode aplicar para nós hoje. No nome de Jesus oramos. Amém. Então Isaías tem essa visão, ele percebe que apesar de tudo, Deus ainda era o Deus soberano. Apesar de tudo, ele ainda era o rei em seu alto e sublime trono. Ele ainda mandava em todo o universo. Ele também percebe que Deus é o que purifica o arrependido. E que o próprio Isaías, diante da visão de Deus, diante da glória de Deus, reconhece o quanto ele era pecador. E quanto ele está manchado pelo pecado. E ele grita: ai de mim! Estou perdido diante de um Deus todo santo. E ele vê que Deus o purifica, o pecador arrependido. Então ele lança um desafio. O próprio Deus lança um desafio. Quem há de ir por nós? Quem será meu representante a esse povo? E a resposta de Isaías é fenomenal, vamos dizer assim. Isaías se coloca à disposição e ele diz: eu estou aqui, pode me enviar, pode me mandar. E Deus diz: você vai pregar, mas ninguém vai ouvir. Eles vão ouvir, mas não entenderão.
O coração está endurecido, e por mais que eles ouçam, por mais que eles vejam, olha como que parece com os dias de hoje, por mais que eles vejam, por mais que eles ouçam, a rebeldia deles é como a gordura no coração que impede aquele coração de ter vida. Eles terão um coração endurecido, mas Isaías não desiste da missão. Mesmo sabendo que aos olhos humanos seria uma missão não bem sucedida, porque seria pregar sem arrependimento, pregar sem que as pessoas pudessem ouvir. Deus diz: não se preocupe, será assim até que o juízo chegue. Olha, até que o juízo chegue. Será assim até que o juiz acabe com tudo. Será, sabe, vai ficar uma santa semente. Da mesma forma, quando corta uma árvore, corta bem rente ao tronco e deixa apenas lá a raiz, num terreno seco. Mas quando a chuva vem, aí brota, começa a sair os brotos verdes. Também será assim, um pouco, e haverá um remanescente que ficará fiel. E o Deus da Bíblia é o Deus que age em juízo e também em salvação. O juízo por conta do pecado humano. Mas antes de trazer esse juízo, ele levanta seus mensageiros, ele levanta seus profetas para anunciar a sua palavra. Para escapar desse juízo é preciso ter fé. Este é um dos temas que vai aparecer inclusive no capítulo 7 ao 12. As profecias vieram no momento de uma crise que ameaçava o rei Acaz. Os dois reinos que faziam divisa, o reino do norte e o reino da Assíria, os dois haviam formado uma aliança para atacar o rei Acaz, para atacar o reino do sul. E é uma ameaça fazendo com que Acaz ficasse temeroso. E no versículo 2 do capítulo 7, vamos abrir aqui. No versículo 2 do capítulo 7, amados, estamos chegando, diz assim: quando avisaram a casa de Davi que a Síria havia feito aliança com Efraim, o coração de Acaz e de seu povo se perturbou, como as árvores dos bosques agitadas pela força do vento. Diz que seu coração ficou agitado, e o coração do povo, como se movem as árvores no bosque com o vento. Então, quando Acaz, é interessante a gente entender isso, quando Acaz vê a aliança dos dois reinos contra ele, Isaías então retrata o coração deles. A imagem deles com as árvores balançando com o vento, mas é feita uma exigência. Vocês precisam aquietar-se e confiar em Deus. Olha, diante de tudo que nós estamos passando nesse momento, nesses dias, o que eu poderia dizer tem muito a ver com o que foi dito para aquele povo. Aquietai-vos, confie em Deus. Aí no verso 4, vamos ler até assim onde fala coração aqui, ó. E diz-lhe: previne-te e acalma-te, não temas, nem o coração desanime. Olha só, nem o coração desanime. Agora vamos para o verso 9. Entretanto, a capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não crerdes, não permanecereis. Entretanto, a cabeça de Efraim é Samaria. Efraim era a capital do reino do norte. Se não credes, certamente não permanecereis. Olha que interessante. É preciso ter fé, amados, para escapar do juízo de Deus. É preciso crer que Deus continua firme.
e continuar firme em Deus, mesmo na adversidade, mesmo em tempos de pandemia. Até uma promessa que é feita aqui nos versos 14. No verso 14 diz assim: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Todo mundo sabe que Emanuel é Deus conosco. Então é dado um sinal. Emanuel, aqui é um sinal daquela época, um sinal de uma criança que nasceria naquela época, mas que prefigurava a que há de vir, que era um tipo que o Salvador viria, ou era um outro tipo, o Salvador viria 700 anos depois de Isaías, de uma virgem, a Virgem Maria, que nasceria o Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Mas então é avisado, vocês precisam crer nesse sinal. Esse sinal que eu estou dando a vocês, vocês precisam acreditar, e junto com o sinal de salvação, virá junto com essa criança que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Eu darei também um sinal de juízo para aqueles que tentarem atacar vocês. E se nós virmos aqui no capítulo 8, verso 3 e 4, deitei-me com a profetisa e ela ficou grávida e deu à luz a um filho. O Senhor disse, põe-lhe o nome de Maher-Salal-Hasbaz, pois antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Olha, o que é isso? O que ele está dizendo aqui? Vamos entender direitinho. Então Isaías e sua esposa, que é chamada aqui de profetisa, que eles teriam um filho, e eles chamariam de quê? O que significa aquele nome? Rápido despojo, presa segura. Olha que interessante. A vida dos profetas muitas vezes nem tem direito de escolher o nome dos filhos. Para nós é muito estranho, né? Tinha que dar o nome do filho, um nome bem estranho como esse. Rápido despojo, presa segura. Porque os profetas não pregavam só com a boca, mas pregavam com a vida. Tinha que ser um sinal da mensagem de Deus. E aquele filho de Isaías, todas as vezes que alguém lhe perguntasse o seu nome, ele diria, rápido despojo, preso seguro. E alguém perguntaria, mas por quê? Por que esse nome? Porque o Senhor fez uma profecia que antes que eu me tornasse um menino de entendimento, aqueles que estavam ameaçando o seu reino seriam tomados como presas, seriam tomados como despojos. E sabe o que aconteceu, amados? Literalmente foi isso que aconteceu. Por isso o profeta Isaías foi advertido a confiar em Deus, temer somente a Deus. Olha, vamos voltar aqui para o capítulo 8, versos 11 a 22. 11 a 22. Pois o Senhor me falou com firmeza e me advertiu a não andar pelo caminho deste povo. Ele disse, não chameis conspiração a tudo quanto esse povo chama de conspiração. Não temais aquilo que ele teme, nem vos assusteis. Ao Senhor dos Exércitos, ele santificai. Tende temor, a ele santificai, perdão, e tende temor e medo dele. Então ele será vosso santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo. As duas casas de Israel servirá de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. E muitos deles tropeçarão, cairão e serão destruídos, enlaçados e presos. Guarda os testemunhos, sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da linhagem de Jacó, e o aguardarei. Aqui me encontro com os filhos do Senhor, que o Senhor me deu por sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita o monte Sião. Quando vos disserem, consultai os que consultam os mortos e os feiticeiros, que sussurram e murmuram, responderei, por acaso este povo não consultará o seu Deus?
Por favor dos vivos buscarão os mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem conforme a palavra, nunca verão raiar o amanhecer. Passarão a terra oprimidos e famintos, quando tiverem fome ficarão irados, e olhando para cima amaldiçoarão o rei e o seu Deus. Então olharão para a terra e verão angústia, escuridão e assombro, e serão lançados para as trevas. Esse texto é uma palavra de Isaías dizendo: olhe, não acompanhe esse povo. Não creia com o que esse povo crê. Não tema o que esse povo teme. Olha que coisa forte. Não tema o que esse povo teme. Não acredite no que esse povo acredita. Não acredite no que eles dizem. Acredite em mim. Tenha o meu temor. E fale isso aos meus discípulos. Então, outra parte é uma palavra de Isaías. E ele fala: eu estou aqui, eu vou esperar no Senhor. No momento, ele está ocultando do seu povo. No momento, ele está falando ao seu povo. Mas nem sempre, nem por isso eu vou deixar de acreditar nele. Eu estou aqui com filhos que Deus me deu como sinal. Os filhos que Deus me deu para colocar nomes neles conforme as profecias que ele deu. Enquanto disserem, consulte necromantes, consultem os mortos, para ver se eles dizem alguma coisa, de forma irônica é dito: como pode ser isso? Como se a favor de vivos se consultarão mortos? Que cabimento tem isso? Se não consultarem a Deus, se não buscarem a lei e os testemunhos, jamais verão a alva. Há um anúncio de juízo para aqueles que trocam a palavra de Deus, para aqueles que rejeitam a palavra de Deus por outras palavras que não são palavras de Deus, amados. Para escapar do juízo de Deus, é preciso ter fé. Fé na palavra de Deus. Olha, o capítulo 9, versos 6 e 7. Vamos ler aqui. 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. É dito, tanto aqui como no capítulo 11, 1, de 1 a 11, que Deus faz uma promessa para o que há de trazer juízo, mas que ele há de trazer também a salvação. Ele há de trazer um descendente do rei Davi, aquele que prometeu que nasceria de uma virgem, que seria Emanuel, Deus conosco. Ele viria a ser o rei, seria o conselheiro maravilhoso, seria o Deus forte habitando entre os homens, que seria o Pai eterno, o príncipe da paz, aquele que governaria com justiça, aquele que traria o reino, como diz aqui, ó, no capítulo 11, de 1 a 11. Um ramo brotará do tronco de Jessé, e o renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto da sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as crias se deitarão juntas, e o leão comerá a palha como boi. A criança de peito brincará com a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Naquele dia, a raiz de Jessé será uma bandeira aos povos, para onde as nações correrão. O seu descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá de novo a mão para resgatar o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinar, em Ramate e nas ilhas do mar. O reino de paz. Esse é escatológico, é o que nós esperamos, não é para eles, hein? Isso era para eles que vai acontecer na nossa época. Eu creio, né? Espero que sim. Mas um reino de paz. A promessa que Deus vai trazer juízo, vai trazer salvação. Um reino onde haverá justiça. Um reino onde para a própria ecologia mudaria. Um reino onde o lobo habitaria com o cordeiro, onde o leopardo com o cabrito. O reino onde o leão comeria junto o mesmo pasto. Por quê? Porque, olha aqui, amados. No verso 9, né? No verso 9 do capítulo 11. Não se fará mal nem dano ao todo santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Deus. Olha só, haverá isso. A terra se encherá do conhecimento de Deus. Quando Jesus estiver reinando aqui por 1000 anos, sabe que a tribulação é o último acordo para o remanescente do povo, do judeu. E também dos que ficarem, que serão convertidos na tribulação. Mas o capítulo 12 termina com louvor da salvação. O capítulo 12, exultai e canta de alegria. Exulta e canta de alegria, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor de Israel em meio de ti. O Deus da Bíblia é o Deus que traz juízo, mas é o Deus que traz salvação. E por conta do pecado, do nosso pecado, por conta da nossa desobediência, só que antes de enviar juízo, Deus manda os seus mensageiros, alertando contra o juízo. Para escapar do juízo é preciso ter fé, que segue a palavra de Deus, uma fé que segue a palavra de Deus. Não é uma fé cega, é uma fé inteligível, que crê que aqui tem poder nesse livro. E não em outras palavras, em outras crenças. O cristianismo é exclusivista, somente por Jesus. Então, os capítulos 13 a 27 tem uma série de profecias contra as nações em torno de Israel. As nações que habitavam ali na Palestina e na Crescente Fértil, que hoje chamamos de Oriente Médio. Mas só veremos isso no próximo domingo, tá? No próximo domingo veremos isso. Então vamos orar mais uma vez, para Deus nos dar essa fé, de acreditar nele, que esses momentos que estamos passando, Deus tem o controle. Deus tem o controle de nossa vida. Ninguém pode acrescentar um dia à sua vida e ninguém pode tirar um dia da sua vida. Isso depende de Deus. Vamos ter fé em Deus, porque as suas promessas se cumprirão. Amém? Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, graça te damos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer. E Maranata vem, Senhor Jesus. Estamos esperando ansiosos, mas antes que o Senhor venha, nos dê, Senhor Deus, um coração convertido ao ponto de não ficarmos reticentes com sua palavra, mas levar aos que precisam. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite e até breve.